Para falar um pouco sobre Antônio Carlos Sequin, eu diria que ele encarna, a meu ver, uma das maiores vocações literárias do Brasil, seja como poeta, ensaísta, crítico, professor, orientador, acadêmico, conferencista, organizador de textos e bibliófilo. Em todas essas múltiplas atividades, tem despontado sempre o profissional meticuloso e atento. É ele um mestre em tudo que faz. Educado e afável, é uma figura em síntese admirada e muito querida, tanto pelos que o conhecem de perto e privam da sua amizade, quanto pelos seus numerosos leitores, alunos e ouvintes das suas palestras. Pois bem, eu gostaria de comentar um pouco mais sobre essas múltiplas atividades literárias do Sequin, destacando, começaria em ordem retrospectiva, destacando a bibliofilia. Basta dizer que ele é dono de uma das mais completas e bem cuidadas bibliotecas particulares de literatura brasileira do país. Livros raros ali se encontram de praticamente todos os grandes e importantes escritores do Brasil, desde, por exemplo, obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa ao último livro com especial dedicatória do Ferreira Goulart, por exemplo. Eu diria ainda que, nesse sentido da bibliofilia, por ser um frequentador assíduo de sebos e antiquários, acabou por escrever um valioso guia de sebos do Brasil. Como revisor e preparador de textos, destaco ainda a sua capacidade de detectar problemas textuais, por mínimo que sejam. Leitor implacável, mercê do grande conhecimento que tem da língua portuguesa e das formas canônicas. Não à toa, o Sequin foi convidado para organizar e fixar a obra de três grandes escritores brasileiros: Cecília Meirelles, Ferreira Goulart e João Cabral de Melo Neto. Eu gosto de destacar agora o conferencista, que se tornou conhecido e aplaudido no país inteiro, aqui e no exterior. Já deu mais de 500 palestras documentadas, bem documentadas. Além da fluência verbal, da clareza expositiva, da comunicabilidade e do improviso bem-humorado, Sequin sempre surpreende a plateia com interpretações originais a partir de correlações, eu diria, inesperadas e sedutoras, fazendo com que até o público se torne uma espécie de co-intérprete daquilo que ele examina. Costumo dizer que as palestras do Sequin acabam por se tornar um showquim. Como professor de literatura brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornou-se um dos mais estimados e respeitados mestres daquela casa, tanto nos cursos de graduação quanto nos de pós-graduação. Eu tive a sorte de ter sido seu aluno e logo depois de tê-lo como orientador seguro e que me ajudou enormemente na realização da minha tese de doutorado. Como professor, aliás, sempre se mostrou um profissional muito preparado e atencioso com os alunos, aberto ao diálogo e ao compartilhamento de ideias. Como ensaísta e crítico literário, o Antônio Carlos Sequin tem se destacado, sem dúvida, pela elegância estilística, pela finura exegética e pela originalidade interpretativa do texto literário. Nele, não há espaço para o exibicionismo intelectual à base de citacionismo e eruditismo, muitas vezes pedante, porque sabe que a crítica
é também criação. Autor de obras admiráveis nesta área, a exemplo de Poesia e Desordem, escritos sobre poesia e alguma ficção, percursos da literatura brasileira, João Cabral, uma fala solâmina, e João Cabral de Ponta a Ponta. Estas duas últimas incontornáveis contribuições sobre a obra do grande escritor pernambucano. Resta falar do poeta Antônio Carlos Sequim, cuja produção acaba por iluminar toda a sua trajetória como artista e intelectual. Autor de quase uma dezena de livros, destacam-se, a meu ver, os volumes Elementos, publicado em 83, Todos os Ventos, em 2002 e Desde Z, em 2017. O primeiro traz uma exemplar e rara consciência do fenômeno poético, capaz de nos dar uma finíssima e equilibrada poesia, como escrevia, aliás, num jornal de Fortaleza, em 1983, sem mesmo conhecer o autor. De tom meditativo e grave, centrado nos 4 elementos cosmogênicos, segundo o filósofo pré-socrático Empédocles, o livro fazia interessante contraponto à poesia predominante na época, a chamada poesia marginal, formalmente descomprometida e muitas vezes superficial, para não dizer relaxada. Antônio Carlos Sequim, nos seus então 31 anos, situava-se na contracorrente dessa tendência. Não obstante, tem integrado a famosa antologia de Heloísa Buarque de Holanda, 26 poetas hoje. Já em Todos os Ventos, uma obra premiada, publicada em 2002, opera-se uma transformação surpreendente. Do tom grave, sentencioso do primeiro livro, passa-se agora para um tom mais solto, mais coloquial e até bem-humorado. Espécie de rejuvenescimento da linguagem no momento em que o autor chega aos 50 anos de idade. Destaquem-se no volume as seções Artes, que abre o livro, Primeiras Pessoas e, sobretudo, a meu ver, 10 sonetos da circunstância, notáveis peças nas quais a linguagem direta, coloquial, não se subtrai ao apuro formal e à verticalização da meditação lírica. Com Desde Z, publicado em 2017, seu mais recente livro de poesia, o poeta atinge, creio, a plenitude da sua dicção, de acentuado tom desublimizante, para nos entregar uma poesia perpassada de alta ironia, humor e, ao mesmo tempo, densidade existencial, e alguns poemas também de forte reflexão social. Assinale-se que nesse livro encontra-se o belo poema em tom de fábula, O Galo Gago, publicado à parte no ano seguinte, numa excelente edição, tendo recebido o título de altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Com dizer, em suma, Antônio Carlos Sequim, sem dúvida, se situa na linha de frente da poesia brasileira, destacando-se como um dos seus mais representativos e importantes poetas contemporâneos, ao lado do extraordinário ensaísta e conferencista que costuma ser.